ontem, hoje e sempre. Tu serás sempre o mesmo, Senhor. Por isso, fique à vontade, Pai querido. Assim nós te pedimos e oramos no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Graças e paz, amados. Amém. Boa noite para aquelas que estão nos visitando. Mais um ano onde nos reunimos para a glória do Senhor. Amém. Cremos que não é apenas um evento, mas é um momento onde nós iremos glorificar o nome do Senhor e apresentar o nosso Deus para aquelas que nos visitam nesta noite que não conhecem esse Deus maravilhoso. Esse é o propósito deste culto. É para proclamar a palavra de Deus para aquelas mulheres que ainda não conhecem a Deus. Amém? Então é um momento maravilhoso, um momento de glorificar o nome do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. E nós devemos nos regozijarmos, nós devemos nos alegrarmos na presença desse Deus. Amém? E Ele está aqui neste lugar. Amém? Então se alegre na presença dEle. Abra os teus lábios, levanta as tuas mãos e aproveita este momento que Deus te trouxe aqui para este lugar, para que você possa ouvir a sua voz. Assim como você, eu também estou aqui, porque eu preciso ouvir a voz desse Deus. Amém? Vamos glorificar o Senhor, porque a nossa alma ela tem sede deste Deus maravilhoso. Minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Declare: Santo, 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 Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo,
amado, adorado, adorado, exaltado és, Senhor, tão amado, desejado das nações, adorado, mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Declare mais uma vez. Adorado, exaltado és, Senhor. Mais que todos, mais que tudo és amado, adorado. Aleluia. Ser engrandecido, exaltado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque verdadeiramente, diz a palavra de Deus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é o Filho de Deus e Ele é o nosso libertador. E se Ele te libertar, verdadeiramente você será livre. Aleluia, glória a Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com o Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor,
O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. E posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Somos livres porque Jesus nos libertou. Somos livres para o adorar, aleluia. Só quem é livre adora. Só quem é livre se alegra na presença do Senhor. Você está chorando, mas você se alegra na presença do Senhor. Às vezes vem um desespero, mas você está adorando ao Senhor. Às vezes vem o medo do futuro, mas você está adorando ao Senhor. Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E nós temos que sermos gratos a Ele por tudo que Ele fez e tem feito em nossas vidas. Não temos nada para lhe oferecer que Ele já não tenha, mas estamos aqui oferecendo a nossa vida e a nossa adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a oração, me render aqui em adoração. Em resposta a ti, a oração, me render aqui em adoração. Tuas mãos. Então vou levantar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção,
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Você respira. Vamos, Louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tem nada de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E te entregamos tudo, Senhor. Te entregamos as nossas vidas. É o que temos para te oferecer neste momento, Senhor. Recebe, Deus, toda a honra e glória neste lugar. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, pra conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Oh, e
teu, Senhor. Toda honra e glória, todo louvor e toda adoração e toda exaltação somente a ti, Senhor. A Deus a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. A Deus toda a glória. A Deus, a Deus. A Deus toda a glória que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus toda a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Declare. Amém. Glória a Deus, Ele é digno para sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, amadas. A gente pôde louvar o Senhor, não foi? Foi maravilhoso esse momento. E agora a gente vai continuar louvando ao Senhor, mas agora com o coral aqui na frente junto conosco. Graça e paz, igreja. O coral de mulheres quer deixar um versículo para a tua meditação e para a nossa também, né? Está lá no Salmo 81, o versículo 1 e 2. Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Salmodiai e fazei soar o tamborim, a suave harpa com saltério. Isso tudo com alegria no coração. Não importa como você chegou nesta noite aqui, mas se volte para o Senhor, se entregue ao Senhor. Abra sua boca e louve e engrandeça o nome desse Deus maravilhoso, porque nós temos tantas coisas para agradecer a Ele. Ele cuida de cada um de nós. Amém? O coral de mulheres salta. A igreja numa casa, Senhor.
Amém, irmãs? Eu gostaria, antes de chamar a irmã para trazer a palavra, dar um aviso a vocês. Hoje, infelizmente, nós não teremos a salinha das crianças, né? Então, pedimos para que vocês tenham total atenção aos seus filhos, para que eles não façam zoada e nem fiquem correndo ali na área externa, tá certo? E eu gostaria de chamar a irmã que trará a palavra nessa noite, que é a nossa irmã Vanessa. E eu gostaria de pedir que vocês estendessem sua mão para que a gente pudesse orar pela Vanessa. Amém? Amém. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, pedindo para que o Senhor venha falar a cada coração aqui nessa noite. Que possamos, Senhor, estar com o nosso coração aberto para aprendermos, Senhor, mais de Ti. Quebra, Senhor, todo laço que o inimigo preparou. Desfaz, Senhor, toda dispersação. Que cada pessoa que está aqui essa noite possa, Senhor, aprender de Ti e que o Senhor fale a cada coração. Toma a Vanessa, Senhor, em Tuas mãos. Usa, Senhor, como canal de bênçãos para trazer a Tua palavra para cada um de nós. É isso que te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Graças, paz, boa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Eu não tenho nada para dar a vocês. Eu não sou nada e eu não posso nada. Mas Ele tem, Ele pode e Ele é. Cada vida aqui é importante para Deus, porque custou o sangue do Filho dEle. O Senhor enviou seu Filho ao mundo para que o Filho dEle viesse resgatar, buscar, salvar aquilo que se havia perdido. Saia daqui com essa certeza que sem Jesus Cristo você está perdida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o Pai, que é Deus, que não seja através dele. Vamos abrir a palavra do Senhor, onde nos foi apresentado o tema da nossa rede de mulheres deste ano é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo, Ele é a esperança da glória. De nos achegarmos até esse Deus, é só através de Cristo. Amém? Abra a palavra do Senhor na epístola de Paulo aos Colossenses, por favor. Colossenses, capítulo 1, versos 27. Glória a Deus. Tu és grande, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela salvação da minha alma, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Tem pessoas aqui que me conhecem e sabem como eu era. A palavra do Senhor diz, eu quero ler o 26 e o 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia. Aos gentios, quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? E antes de eu entrar aqui na pregação, eu gostaria de falar um pouco sobre essa epístola. Essa epístola aos Colossenses, ela sem dúvida foi Paulo que a escreveu. Embora não tenha visitado a congregação pessoalmente, preso em Roma,
escreveu essa carta de encorajamento, admoestação e advertência aos colossenses, provavelmente na mesma ocasião em que escreveu Filemão. Colossenses é datada durante um período em que Paulo esteve em prisão domiciliar em Roma, provavelmente entre 60 e 63 depois de Cristo. No contexto dessa epístola, a igreja de Colossos, ela era formada predominantemente por gentios, alguns poucos judeus da elite. A fé dos novos convertidos estava sendo distorcida por misteriosas e místicas religiões gregas e ameaçada por leis e costumes. É evidente que Epáfras tinha levado até Paulo a narrativa dessa heresia que se infiltrara na igreja. Essa heresia é definida a partir do próprio texto, pois é diversificada de forma complicada. Basicamente, Paulo contestava vários desvios. A obrigação rígida de certas comidas e bebidas, o afastamento da supremacia de Cristo, sua suficiência para todos, a negação da natureza humana de Cristo e um superconhecimento de Cristo, já quitando-se a sabedoria. Paulo, como eu li aqui, Paulo estava preso. Paulo ele não conhecia os irmãos de Colossos pessoalmente. E Paulo, aqui no capítulo 1, ele é informado, essa epístola Paulo escreveu com um propósito. E qual foi esse propósito? Persuadir os colossenses a preservar a doutrina verdadeira, baseada na suficiência e supremacia de Cristo. Também proveu os leitores cristãos de um guia teológico prático para viver diário e o crescimento na fé. Quem foram esses destinatários? Para quem Paulo escreveu? Os novos convertidos da cidade de Colossos, no Vale de Lico, foram os receptores desta epístola. Epáfras e Timóteo tinham levado o evangelho a essa cidade, bem como a Hierápolis e a Laodiceia. Paulo escreveu essa carta porque ele ficou sabendo por Epáfras que no meio dessa igreja, entre os irmãos, havia heresias. Pessoas, como a gente viu, essa igreja ela era formada por gentios e alguns poucos judeus da elite. Então, Paulo, apesar de não conhecer esses irmãos, Paulo se preocupava e amava esses irmãos. E Paulo ele foi informado através de Epáfras dessa situação dessa igreja. E eu acho lindo o carinho que esse homem tem por uma igreja que ele não conhecia. E ele escreve essa carta a esses irmãos. E eu quero passear um pouco aqui nas Escrituras com vocês, para que os irmãos possam compreender um pouco e a gente chegar na linha onde esse ponto, onde a palavra do Senhor quer falar com cada um de nós. No capítulo 1, do versículo 1 e 2, Paulo fala da sua autoridade para escrever essa epístola. E é encontrada na identidade de Paulo. Paulo ele é apóstolo, que significa o quê? Enviado. Eu acredito que a maioria, se não alguns, sabe a história de Paulo, como foi o encontro de Paulo com Cristo. Paulo era perseguidor da igreja. E o Senhor não enganou a Paulo. O Senhor mostrou a Paulo quanto ele deveria padecer por amor ao Evangelho. Então, o versículo 1, Paulo dá uma saudação. Veja que Paulo estava sabendo dos problemas
que estava acontecendo nessa igreja, ele começa dando uma saudação aos santos, que significa separados. Inclui todos os crentes, não apenas alguns poucos, com virtudes especiais. As virtudes, na verdade, emanam do fato de esses fiéis agora estar em Cristo. Uma expressão usada por Paulo mais de 60 vezes em seus textos. Na carta aos Colossenses, ele aparece mais de 10 vezes, santos. Por que santos? Porque nós somos separados. O Senhor nos tornou santo. Não é porque a gente é bom ou não, porque não existe ninguém bom. A própria palavra diz. Quando aquele homem chegou, aquele jovem rico chegou até Jesus, dizendo, bom mestre, quem farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse a ele, por que me chamas bom? Bom só é um, que é Deus. E Cristo era o próprio Deus, mas ele quis deixar bem claro para aquele jovem que não havia bondade em ser humano nenhum, porque toda bondade ela vem de Deus. Então, no versículo 7, fala de Epáfras. Epáfras, provavelmente o ministro dessa igreja, colossense, também o responsável por trazer a mensagem do evangelho ao vale de Ilírico. Estava em companhia de Paulo quando essa epístola foi escrita. Provavelmente ele foi o portador dela, os fiéis. Epáfras se converteu pela pregação de Paulo. Então, Epáfras, ele era um discípulo de Paulo. E ele levou a palavra aos irmãos ali em Colossos. E ali, ele, acredito, como diz aqui, que ele era o ministro, ele que pregava ali, e ele deixava Paulo ciente de tudo o que se acontecia naquela igreja. E eu fico olhando assim, irmãos. É o amor que esse homem tem para com as vidas. Deixa eu ler um pedacinho aqui do versículo 3. Obrigado, Senhor. Do versículo 3 até o 8, rapidinho. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo. E quanto a vós outros, fiel ministro, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Como eu disse anteriormente, Epáfras, ele foi o portador desta carta. E veja que esses irmãos de Colossos, apesar de haver uma heresia entre eles, eles amavam os irmãos. Paulo, assim, relata aqui, dizendo que, deixa eu ver, por causa da esperança que você está tendo no nome, chegou até nós. Ouvimos da vossa fé em Cristo e do vosso amor, que tendes um para com os outros. Veja que esses irmãos, eles se amavam uns aos outros. Meus irmãos, nós não somos pessoas perfeitas e não somos pessoas que têm o mesmo pensamento. Mas o Senhor nos chamou para nos amarmos umas às outras. Independente da dificuldade, só vai depender de nós. Que a gente venha exercitar, praticar aquilo que o Senhor nos manda. Paulo, do capítulo 1, a partir do 9, ele começa a sua defesa. Paulo começou a sua defesa contra a heresia dos colossenses.
explicando que o pleno conhecimento de Deus não foi reservado a alguns poucos escolhidos, conforme os gnósticos alegavam, ao referir-se ao próprio conhecimento superior, que se diz gnosis. Pelo contrário, esse pleno conhecimento, que fora um mistério oculto, agora estava disponível a qualquer um que buscasse. Esse grupo, ele tinha esse pensamento, que referisse ao seu próprio... Eles queriam ser superior. Eles achavam que o conhecimento deles estava acima de tudo. E Paulo estava falando para esses irmãos, para que eles, explicando a ele que o pleno conhecimento de Deus não foi reservado só para aquele grupinho, mas para todo aquele que buscasse o Senhor com sinceridade. Irmãos, a salvação é para todo aquele que crê em Cristo. Não, a gente não é melhor do que ninguém, não. A gente sempre enfatiza isso toda quinta-feira no culto de oração. O Senhor, Ele enviou o Filho dele para salvar todo pecador. E louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo estava ali dizendo àqueles irmãos, porque nós somos tendenciosos a ser influenciados, principalmente pelas coisas que não são boas. As coisas que são boas, elas são mais assim, difíceis de influenciar um ao outro, mas as coisas que não prestam, até mesmo em pensamento da gente. Se a gente está com um pensamento bom, as coisas... Eu estou querendo fazer assim eu esqueci o nomezinho que se diz. Se a gente pensa numa coisa ruim, aquilo acontece. Se a gente pensa no que é bom... Muitas vezes a gente pensa em tantas coisas, quando a gente menos espera, quando é uma coisa assim ruim, acontece. Então, Paulo queria que aqueles irmãos, eles tivessem a consciência e a firmeza que Cristo foi quem morreu por eles, da supremacia de Cristo. Porque Cristo é superior a todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Aleluia. Do 1 ao 15. Mas eu vou ler do 13. Porque o que diz aqui na minha Bíblia é a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele, Cristo, nos libertou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Cristo, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento das vossas obras malignas. A descrição de Cristo é feita no formato de um hino cristão antigo. Paulo detalhou a supremacia e a suficiência de Cristo, descrevendo-o como a imagem ou réplica exata de Deus. Jesus é Deus. Oh, glória! Ele é a imagem exata do Pai. Paulo questionava a heresia colossense, proclamando Cristo como o próprio Deus, e não simplesmente como uma emanação ou um ser angelical. Era assim que alguns
dessa igreja acreditava que Cristo, ele não era o próprio Deus. Por tudo isso, toda a criação está sob o poder e a autoridade de Cristo. Do 20 ao 22, fala sobre a reconciliação. O termo reconciliação é importante na teologia de Paulo, pois indica a restauração de um relacionamento adequado da humanidade com Deus. Mas essa reconciliação só se pode dar por meio do sangue da sua cruz. O homem, ele só pode se reconciliar com Deus através de Cristo. Porque o sangue de Cristo foi derramado, foi o preço de sangue. Assim como no Antigo Testamento, os sacerdotes pegavam aqueles animais que tinham que ser um animal puro, um animal sem mancha, para oferecer ali o sacrifício pelo pecado daquele povo. Assim Cristo se ofereceu por nós. Então é o sangue de Cristo que nos traz essa salvação. É através do sangue de Cristo derramado na cruz. Amém? Paulo ensinou, refletindo o significado da pena expiatória de Cristo. A morte substitutiva. Então, quem era para estar naquela cruz era eu e você. Cristo nos substituiu. Tomou o nosso lugar. Paulo ensinou a necessidade do sacrifício de sangue, cumprindo a aliança do Antigo Testamento, a fim de que o povo possa ter restaurado o seu relacionamento com Deus. Como eu disse, né? No Antigo Testamento, o sacerdote ele necessitava de fazer um sacrifício pelo povo, uma expiação pelo pecado do povo. O homem só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo. O que é justificação? É um termo jurídico que se refere à maneira correta de estar diante de Deus. Por isso, nunca pode ser questionada. A redenção se refere ao ato pelo qual o escravo recebe a liberdade. Pela fé em Cristo, os pecadores são libertos da escravidão do pecado. Todo homem, a Bíblia diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Nós éramos escravas do diabo, mas agora nós temos um novo Senhor, que é Cristo, que nos resgatou, que nos libertou. Vamos entrar agora, a gente vai caminhar agora para a mensagem. O capítulo 1, verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia, glória a Deus. Paulo, ele não viu nos sofrimentos dele, não viu seus sofrimentos como uma condição para receber uma recompensa maior. Pelo contrário, viu seus sofrimentos como parte do seu comissionamento de proclamar o mistério das riquezas de Deus a todos os povos e para descrever a nova vida em Cristo, que habita naqueles a quem redime. Cristo, então, reinaria
dentro dos corações dos fiéis. Esse mistério revelado é Cristo. Em vós a esperança da glória. Foi Deus que quis revelar. Esse mistério ele estiver oculto desde a criação. E o Senhor quis revelar aos seus santos. Veja que Deus grande quer revelar algo aos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mistério ele não quis revelar apenas aos judeus, mas aos gentios, a qual Paulo foi enviado. Esperança. O que é esperança? Eu coloquei aqui algumas coisas que eu pesquisei e gostaria de compartilhar com minhas irmãs. Esperança é expectativa, confiança que algo vai acontecer. E algo que se espera e se almeja. A esperança ela é a extensão da fé. Quem aqui se alegra quando está sofrendo? Ninguém. Quem aqui gosta de sentir a dor? Quem aqui gosta de receber um diagnóstico que não seja favorável e vai ficar feliz, alegre? Porque, por exemplo, recebeu um diagnóstico que tem um câncer, que perdeu o emprego, que tem um filho que está enfermo. Ninguém se alegra. Mas Paulo, ele se alegrava pelos seus sofrimentos por amor ao Evangelho. Porque Paulo sabia e cria no Deus que o chamou. Então, amadas irmãs, Cristo, ele é a nossa maior riqueza. Ele é mais valioso do que qualquer coisa. Ele é o nosso tesouro que esteve escondido em Deus. Oh, glória, aleluia. E agora foi manifestado a nós. A esperança da glória é conhecer a Cristo. Glória a Deus. A esperança do crente não morre como a esperança do mundo. É tão comum esse ditado no mundo, né? A esperança é a última que morre, mas morre. A nossa esperança está viva, porque é Cristo. E esse Cristo, ele vive em nós. Ele habita em nós. Louvado seja o nome de Cristo. O propósito da nossa existência é viver para a glória de Deus, adorá-lo e proclamar as boas novas do Evangelho. O mistério, uma verdade oculta em Deus, que foi revelada através das Escrituras. Esse mistério que estiver oculto, ele foi revelado a nós. Assim como Deus no Antigo Testamento se revelou através dos profetas e sacerdotes para falar com o povo. Naquele tempo, no Antigo Testamento, o Senhor usou Abraão, usou Moisés, os sacerdotes, porque era o único meio que aquele povo tinha de se achegar a Deus, era através dos profetas ou dos sacerdotes. Hoje, ele se revela a nós, através de Cristo. E que privilégio para nós, ter um Deus tão grande, habitando em pessoas pequenas e imperfeitas como nós. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é muito grande. Com tudo isso, nós precisamos nos comprometer. E eu coloquei aqui a definição de seguir Jesus. A palavra definição significa comprometimento. Comprometimento exige uma escolha. Ou estamos comprometidos com Ele e negamos os nossos próprios desejos, ou estamos determinados a seguir o nosso próprio caminho e negar Jesus. Cada uma de nós, amadas, precisamos estar comprometida com esse Deus. Precisamos lutar, amadas, com todas as nossas forças, porque a própria palavra do Senhor diz que o reino de Deus, ele é tomado à força. Não vai ser uma luta
uma perseguição que vai parar o povo de Deus, não. Pelo contrário, nos incentiva a buscar mais a esse Deus e a confiar. Porque Ele mesmo diz na palavra dEle que está conosco todos os dias. É porque a gente nós somos pessoas que nós temos limites. Muitas vezes, dependendo da condição que de um quadro que a gente esteja vivendo, a gente foca só naquele problema. A gente esquece de Deus, do poder que esse Deus tem e começa a concentrar. A mente trabalha, minha gente, isso é ansiedade. Ansiedade é a gente começar a colocar os olhos naquele problema que a gente não vai poder resolver. Então, a gente precisa o quê, irmãos? Se comprometer a melhorar. Cada um aqui sabe como vive. E a gente estamos do jeito que aquele povo peregrinou naquele deserto. A Bíblia diz que nós somos peregrinas e forasteiras. A gente não tem cidade aqui permanente, não. O Senhor foi preparar uma morada para a gente. A gente aqui só está sendo aperfeiçoada, moldada segundo a vontade dEle. A gente precisa cada dia buscar crescer na graça e no conhecimento desse Deus. Porque no céu não vai entrar de qualquer jeito, não. O povo diz, né? Não, fulano foi para o céu, eu vou para o céu. Minha gente, para entrar no céu é por força. A gente tem que se esforçar. Não é achar assim, não, eu sou boazinha, eu nunca fiz mal. Eu vou para o céu porque Deus me conhece. Deus te conhece mesmo. Ele sabe o teu coração, que o coração da gente não presta, não. Só abriga coisa ruim. Manda uma pessoa, como o pastor Marcelo pregou, dizer uma injúria, lhe caluniar, fazer alguma coisa de ruim com você, se você não pensa em devolver. Não tem bonzinho, não. A gente não é bom, não. A escolha por se comprometer-se é a mesma para todos. Os crentes ou negamos a nós mesmos ou negamos a Ele. Seguimos o caminho de Cristo ou prosseguimos o nosso próprio caminho. Comprometimento exige ação. Muitas vezes a gente, assim, pensa que palavras. Senhor, Senhor, eu te amo. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu quero. Senhor, mas as palavras não quer dizer muito, porque muitas vezes a gente não cumpre nem aquilo que a gente diz. Às vezes a gente fala uma promessa, fulano, eu vou te ajudar naquilo, mas a gente não sabe, se a gente perder o emprego, como é que a gente vai ajudar? Às vezes a gente promete as coisas e a gente não pode cumprir. Então palavras não impressionam o Senhor, não, minha gente. O Senhor quer ver atitude, quer ver mudança. Até quando a gente vai ficar nessa meninice? Até quando a gente não vai buscar crescer na graça e no conhecimento e conhecer cada dia mais a esse Deus? A gente precisa dele e é ele que vem a nós. Veja que negócio que eu não consigo nem entender, compreender na minha mente humana. O Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu a morte de cruz para nos salvar. E a gente muitas vezes rejeita esse Deus, esse amor, essa bondade de Deus. Porque, como o nosso pastor diz, Deus, ele não está interessado naquilo que a gente faz para ele, mas é em nós. Não estou dizendo para você deixar de fazer o que você faz, quer louvar, quer vir para o culto de oração, quer estar atuante na obra do Senhor, mas ele quer ter um relacionamento. E relacionamento inclui intimidade. Intimidade, ela não substitui, não, minha gente, um trabalho que a gente faz para Deus, não. Deus, ele quer ser conhecido pelo seu povo. Glória a Deus. Um exemplo. As palavras de lealdade de Ruth para com Noemi não falaram tão alto quanto as suas ações. Ela deixou sua família e sua terra natal para retomar com Noemi a Belém. Veja que Ruth, ela falou que onde a sogra fosse, ela iria, o Deus da sogra ia ser o dela.
Mas só que não ficou só naquelas palavras, não. Ela agiu, ela foi. Veja que Ofra voltou para a família dela. E Noemi foi para... Noemi não, e Ruth foi para Belém com Noemi. Veja que o comprometimento, ele constrói fé e desenvolve um caráter e uma disciplina espiritual. Portanto, estejamos comprometidas com esse Deus, a ponto de deixar tudo que nos impede de vivermos aquilo que Ele requer de cada uma de nós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é grande. Jesus, Ele é poderoso. E Ele tem poder para levantar qualquer um que estiver caído, para salvar qualquer perdido que queira reconhecer esse Deus como o único Senhor e Salvador das suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero usar um exemplo de Moisés. Que Moisés, ele rogou a Deus que Deus mostrasse a sua glória. Veja que aquele homem, ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Mas a história de Moisés é tão, para mim, é tão complexa, porque eu fico assim olhando um homem feito Moisés. Ele nasceu numa época onde o faraó tinha decretado uma lei onde as hebreias, quando parisse, se fosse menino, matasse, e se fosse menina, deixasse viver. Então, a mãe de Moisés engravida, e quando tem essa criança é um menino, e ela oculta essa criança por 3 meses. Me diga como é que você fica com uma criança de 1 até 3 meses sem essa criança chorar, sem essa criança, sem aquela casa ali, dar sinal de que tem um bebê. Porque se descobrisse que Moisés estava naquela casa, ele ia ser morto. Então veja ali já o cuidado de Deus com Moisés desde o seu nascimento. Então a mãe dele faz o quê? Faz uma arca de junco, betuma aquela arca e bota aquela criança ali dentro e bota no rio. Que coragem dessa mulher, né? É fé, minha gente. É confiar em Deus. Mesmo que as circunstâncias estejam todas ao contrário. Mas o nosso dever é confiar em Deus até o fim. Eu não sei como a sua vida se encontra, eu não sei as tuas lutas, eu não sei aquilo que tem tirado o teu sono, que tem te preocupado, mas eu sei que existe um Deus que tudo pode. Então aquele menino, ele é colocado ali naquele rio. E a menina, a irmã dele, Miriam, vai ficar de olho. Mas a palavra não diz que a mãe diz, Miriam, vai olhar Moisés, aonde é que vai dar o percurso que aquela cestinha está indo? Então a menina vai e fica olhando. E o menino que não chorava para não alertar, chorou. E a filha de Faraó escutou aquele choro. Aí mandou as empregadas dela pegar, quando viu era um menino dos hebreus. Aí a menina, veja como você tem que estar ligada nas coisas espirituais de Deus. A gente precisa estar com os olhos atentos, os olhos abertos. Aquela menina tomou a iniciativa. É dos filhos das hebreias. Você quer que eu vá arrumar uma ama de leite para tomar conta desse menino? A menina disse a ela o que ela tinha que fazer e ela vá. E a menina chama a mãe do menino. Veja que Deus extraordinário. O cuidado de Deus como é grande. Porque como é que Moisés ia ser esse homem que ele se tornou depois se ele fosse criado com os costumes de Faraó? Ele tinha que ser criado nos costumes do Deus dele, do povo dele. Então a mãe ensinou ao filho, falou do Deus, da promessa que o Deus tinha feito. E aquele menino, ele cresceu. E aquela mãe fez o quê? Foi lá e entregou Moisés. E o nome dele foi colocado Moisés porque ele foi tirado das águas. E veja que Moisés chegou ali naquele palácio ali. Ele não se corrompeu não com aqueles egípcios não.
Moisés, ele vai, a palavra diz que Moisés, ele sai para olhar o povo dele. Moisés, ele conhecia a origem dele. Ele sabia que ele era um povo judeu. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso ia vir com livramento para a nação de Israel. Então, Moisés sai a visitar aquele povo e vê um hebreu, e vê um egípcio maltratando um hebreu. Aí Moisés vai lá e mata o egípcio. Esconde. Não adianta esconder não, que Deus vê tudo. Você se esconde de mim, eu me escondo de você. Eu posso passar aquilo que eu quero mostrar para você, mas Deus nos conhece. Se botar um raio-x, Deus vê tudo. A gente precisa pôr uma máquina, né? Se aí tivesse uma dor no pulmão, tem que passar. Deus já vê tudo. Moisés ali escondeu, olha, o egípcio ali na areia. No outro dia, eu acredito que tenha sido aquele homem que estava levando uma coça do egípcio. Aí eram os dois. Os dois eram os dois hebreus. Então Moisés chega ali para apaziguar. Aí o outro diz assim: quem és tu? Quem te constituiu juiz entre nós? Quem és tu? Pensa em matar-me como fizesse com o egípcio? Moisés teve medo, não é assim com a gente? A gente faz coisas escondidas, mas quando descobre, a gente não fica com medo? Fica, mas Deus vê, viu? Deus vê tudo, Deus vê aquilo que eu não vejo, mas Ele sabe de tudo. Então, Moisés foge. E aí, vai para ali, para o deserto, chega ali para ver as filhas de Jetro ali, né? Levando as ovelhas para tomar água. E Moisés vê que elas estão sendo maltratadas, porque Jetro só tinha mulheres. E aquelas mulheres eram pastoras de ovelha. Então, Moisés vai ver aqueles homens maltratando, aí vai, defende ela, como o pastor Marcelo disse, arriou o sarrafo, meteu o cacete nos homens, ajudou as mulheres, e ela chega para o pai. Por que tu chegaste tão cedo, vocês? O pai diz para elas, né? E ela diz, não, um moço do Egito apareceu e nos tirou água, chama ele. Então, deu a filha para casar e para resumir. Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. O que é que acontece? Moisés vê aquela luz, naquela rocha ali. Aí Moisés chega ali para poder ver, porque era algo novo para Moisés. Até então Moisés só conhecia Deus através daquilo que a mãe o ensinou. Então o anjo do Senhor ali, através daquela chama, aquilo chamou a atenção de Moisés. Quando Moisés chega, o Senhor diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu estás é santa. Então Moisés ali se curva. E ali o Senhor começa a trabalhar na vida de Moisés, se revelando para ele, através ali daquela sarça ali que estava se consumindo. Então, Moisés ali é chamado, Deus entra num diálogo com ele, né? Para que ele vá buscar, vá ali interceder diante de Faraó pelo povo dele, pelos seus irmãos. E Moisés, ele começa a questionar: Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, colocar suas limitações diante de Deus. Mas Deus não nos chama olhando para aquilo que a gente é, porque Deus sabe que a gente não é nada, minha gente. A gente não tem nada. É pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela graça. Porque graça é favor imerecido. Esse Deus é maravilhoso. Então, ele começa, né, a questão. Eu estou resumindo, irmãos. Não estou contando a história detalhadamente, até porque eu não tenho na minha cabeça. Então, Moisés começa a dificultar.
O Senhor quer enviar e Moisés diz que não pode ir, porque Moisés não sabe, não é eloquente, porque Faraó não vai acreditar. E o Senhor começa a dar as diretrizes a Moisés. Então, passa-se o tempo aqui, que é em Êxodo 33, 18. Vamos lá. Passear um pouquinho pelas Escrituras, porque a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Glória a Deus e aleluia. Jesus é grande. Jesus é poderoso. E o que me chama a atenção é o amor desse homem, de Moisés pelo povo. Senhor, quantas vezes não pediu, deixa eu destruir esse povo, Moisés. Esse povo é duro de coração. E Moisés intercedia, Senhor, não faça isso. Tu tirasse o nosso intercessor, alguém que faz esse papel, é Cristo. Ele intercede por nós diante de Deus. Imagine Deus pedindo para destruir aquele povo, Deus pedindo para destruir Cristo. Pai, perdoa, Pai. Tem paciência, Senhor. Eles estão sendo moldados, elas estão sendo moldadas. Elas estão, Senhor, passando por um processo. Senhor, tenha paciência. Então, Moisés faz o quê? Ele roga a Deus que ele mostre sua glória. Então disse Moisés, rogo-te que me mostres tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade sobre ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis ali um lugar, junto de mim, tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei na fenda da rocha. Com a minha mão te cobrirei, até que tenha passado. Esse Deus é muito maravilhoso, é muito grande. Deus é tremendo, irmãos. É como a gente ouviu na terça-feira. Moisés era um homem brabo. Matou o egípcio, mas a Bíblia diz que esse homem se transformou num homem mais manso. Não existe área na nossa vida que o Senhor não possa mudar, contanto que a gente nos deixar ser trabalhada por eles. Minhas irmãs, olha, é difícil, viu? Mas não é impossível. Mas o que a gente não pode é desistir, porque a gente tentou, aí caiu no mesmo erro. Aí o que é que vem? Oxe, tu não vai conseguir não, menina. Desiste. Para que tu vai ficar tentando? Tu não já te conhece, mas tem jeito, amada. O negócio é a gente lutar, a gente perseverar. Deus é o ser supremo. Fala, que vive, fala, ama, sente e liberta. Embora esse Deus ele seja espírito, ele tem intelecto, ele tem vontade e emoções. Se comunica conosco. Aleluia, Deus é muito bom. Um dos temas que permeia as Escrituras é o desejo de Deus por um relacionamento pessoal com o homem que criou a sua imagem. É Deus. Deus, ele quer ter esse relacionamento com a gente, irmãos. Veja que honra. Um Deus grande, criador de todas as coisas, quer ter relacionamento, quer salvar o homem. Agora somos nós. Nós que escolhemos nos relacionarmos com esse Deus ou rejeitarmos a esse Deus. A comunicação suprema de Deus conosco é Jesus. Não tem outro meio de você se comunicar com Deus se não for através de Cristo. É só Cristo o meio pelo qual podemos nos achegar a Deus.
Ele criou o mundo. Espera aí. Somente o Deus da Bíblia é o Deus vivo. Ele não foi feito por mãos humanas. Ele criou o mundo. Tudo o que nele há. Sua maior glória está na criação, com a qual está pessoal e intimamente envolvido. E Cristo é a sua expressão máxima. Cristo é a expressão máxima do amor desse Deus. Aleluia. Quando Moisés ele desceu do monte Sinai, com as 2 tábuas da lei, a face de Moisés refletiu que Moisés ele estava conversando com Deus. Ele esteve com Deus diretamente. Paulo ainda afirmou: a glória manifesta no rosto de Moisés era passageira. A Bíblia diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites ali, lavrando para Deus escrever os 10 mandamentos. E a glória de Deus refletiu, e essa glória precisa refletir a glória de Cristo. Ela precisa refletir através das nossas vidas. A nova aliança é superior. Paulo ele afirma que a glória manifesta, como eu disse, passou. Moisés ficou um tempo com aquele véu ali, porque aquela luz ali que refletia no rosto, as pessoas que chegavam a ele não conseguiam nem olhar, porque aquela glória, aquela luz ofuscava aqueles que estavam vendo. A nova aliança é superior. O Espírito Santo retira o véu que obscurece a visão que se tem de Deus, com a face descoberta e livre de véu. Os que creem apegam-se à glória de Deus e são transformados à sua imagem. Aleluia. Deus, ele tira, ele arranca o véu do engano, da incredulidade. Deus, ele pode todas as coisas, amadas irmãs. Nós precisamos nos posicionar e termos disposição, irmãs. Como eu já disse no início, o reino dos céus é tomado à força. Se a gente não se esforçar, a gente não vai chegar lá. Se você vai fazer uma prova, se você não estudar, você vai tirar 10? Não vai. A gente, para chegar lá no céu, a gente tem que deixar o Senhor nos moldar, trabalhar, tirar os carrapichozinhos. Porque a gente vem do mundo cheio de si, né? Vem cheio de orgulho, vem cheio de mágoa, vem achando que pode tudo. E o Senhor nos conhece ao ponto de querer trabalhar nas nossas vidas a maneira dele. Não é do nosso jeito. Muitas vezes a gente quer ajudar Deus. Não, Deus, eu vou fazer desse jeito, eu vou tentar melhorar. Mas não é assim. Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. A vida gerada em Deus, de novo, nos faz ser um espelho que reflete a glória dele. Isso será demonstrado em pequenas atitudes diárias, que busquemos viver à altura dessa honra. Glória a Deus. Nós temos uma nova vida, amadas, gerada em Deus de novo, que nos faz ser um espelho. Esse Cristo, ele vive em nós. Veja que o versículo diz aqui, deixa eu pegar que eu saí, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Esse Cristo precisa estar em nós, viver em nós, à medida que aqueles que olham para a gente vejam Cristo através das nossas vidas.
Eu ouvi um pregador dizer, uma ressonância. A ressonância não mostra tudo. O raio-x mostra só o pulmão, né? Mas a ressonância mostra tudo. Será que se a gente fosse bater se o Senhor fosse bater uma ressonância agora aqui da gente, Cristo ia estar em nós? Cristo precisa estar em nós, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. Esse Cristo, Ele habita em nós. E é Ele é a esperança da glória. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor, Ele nos ajude. Porque Ele é o Todo-Poderoso. E que a gente, irmãs, a gente se esforce. Que a gente não se acomode. Não fique descansada. Porque a vida cristã não é fácil. Não é fácil. Eu não vou iludir nenhuma visitante aqui, viu? Seja crente, seus problemas vão acabar, tudo vai se resolver. Não. Aí é que vai começar a luta, porque você vai ver, conhecer quem você é, vai ver que Deus quer lhe moldar através da palavra dele. Mas uma coisa eu te garanto, não existe coisa melhor do que servir a esse Deus. É gratificante servir a esse Deus. A Bíblia diz que o mundo, com as suas concupiscências, passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nós somos seres eternos. Quando eu era do mundo, eu dizia muito. E tenho certeza absoluta que quem é do mundo aqui, se não disse, já deve ter dito, né? Isso, né? Ou então diz. Morreu, acabou. Mas não é assim, não. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. E hoje é o dia de você decidir aonde você quer passar a sua eternidade. Em Romanos, como eu já disse, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, irmãos. Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém é justo, ninguém pode se justificar diante de Deus. Não é porque você faz uma caridade, porque você faz parte de certa reunião, de certo... Você acredita em certo... Não é. É só através de Cristo. Como está escrito, não há um justo sequer, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O homem só pode ser justificado por meio da fé. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue com a sua mão estendida. Porque a palavra de Deus diz, se eu e você estamos aqui viva, respirando esse ar, é por causa da misericórdia dele. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É só por causa da misericórdia dele, amadas. Que venhamos refletir, que venhamos nos esforçar. E cientes que a gente nada pode, nada é e nada tem. Mas Ele todo pode, Ele é e Ele tem. Ele tem. A Bíblia diz que Ele é galardoador. Há galardão para os crentes nos céus. Mas não esqueça que a nossa maior riqueza é Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a igreja. Amém. Amém, irmãs. Que possamos sair daqui com essa palavra, né, guardada no nosso coração. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Estamos chegando mais a um término de um culto de mulheres, né? E temos algumas mulheres aqui nos visitando. E eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé, para que a igreja pudesse te conhecer. Todas as visitantes, fiquem de pé, por favor.
eu gostaria de dizer que é um prazer tê-las conosco, né? Nesse momento tão especial. E como é que a igreja diz? Seja bem-vindas em nome de Jesus e voltem sempre. Podem sentar, irmão. Antes de orar encerrando, eu gostaria de dar um aviso. Após a oração, você pode permanecer no seu lugar, que nós iremos servir um lanche, tá? E eu gostaria de chamar a irmã Cláudia para fazer a oração final. Amém? Amém? Vamos orar? Que diremos, pois, acerca dessas coisas, né? De tudo que foi dito aqui. Não é verdade? E se temos esse Deus grande e poderoso. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É difícil para você entender isso. Um Deus grande e poderoso como esse, num vaso de barro que somos nós, né? Mas assim a palavra de Deus diz. E nós, os cristãos, cremos no que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos louvar, vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que foi feito hoje aqui. Né? Feche os seus olhos e ore. Deus amado, querido, Deus todo-poderoso, Deus grande, fiel e justo. Estamos aqui para te louvar, te agradecer, te bendizer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus grande, criador de todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esses momentos na tua presença, Senhor. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por cada vida que aqui chegou, Senhor. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pelo Deus tremendo, maravilhoso, fiel que o Senhor é, Pai. Obrigado, Senhor. Continua trabalhando nas nossas vidas. Continua falando aos nossos corações. Vamos sair daqui, Senhor, mas continua falando, Senhor, com o teu povo, com todos os visitantes que aqui chegaram, Pai. Que esses visitantes venham a dizer, Senhor, que quer te conhecer. Que eles venham sentir esse desejo de te conhecer, de estar na tua presença. Oh, Deus, continua agindo. Quebra cadeias, quebra grilhões, ó Pai. Quebra a dureza nos corações, transforma, liberta, salva para a glória do teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Toma, Pai, te agradecemos por cada oração, pelo louvor, pela tua palavra, por tudo, Pai, pela tua presença, porque nós não merecemos, mas o Senhor é justo e é fiel. Obrigado, porque não há lugar melhor para se estar, Senhor, a não ser na tua presença. E saímos daqui, Senhor, maravilhados, ó Pai, com a tua palavra, com a tua beleza, com o teu cuidado, com a tua insistência para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo. No nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Eu gostaria que todas as mulheres que estivessem nos visitando se dirigissem para ali, para vocês pegar a caixinha de vocês e de lá, se quiser seguir. Primeiro, as visitantes, né? Depois as da casa. Por favor. Todas as visitantes, pode ir para, pode sair por ali, que ali tem uma passagem, você pode ir por ali.